Por mais que eu sofra, não sentirei o sofrer. Por mais que eu sinta, não sentirei a dor, porque tenho ao meu lado tão cheia de amor, minha santa voz rosa, meu consolador.
das lutas, alguma coisa perder, não ficarei triste, nem lamentarei. Com a Santa Voz rosa, sempre forte serei. Mesmo que eu morra, não chegarei a morrer ao deixar este corpo. Lá no céu vou viver. Que grande alegria! Então sentirei com a Santa Voz rosa, para sempre estarei. Amém. Prezados, estimados irmãos e irmãs,
A paz do Senhor a todos. Eu saúdo desejando que esta paz seja perene na vida de cada um de vocês. Que a bênção do nosso Deus, de Jesus nosso Senhor, esteja com todos. Desejo-lhes também a bênção, a unção e virtude do Espírito Santo do Pai. Ele que nos dá entendimento, que nos dá sabedoria e compreensão diante de tudo quanto será relatado aqui hoje. Eu desejo também a bênção da nossa querida e estimada Mãe Virgem Maria. A bênção da Santa Avó Rosa eu desejo também. Desejo-lhes também a bênção do irmão Aldo e dos demais santos anjos, que creio que já se faz presente, porque Deus designou para estar conosco em mais esta reunião. Desejo uma feliz reunião a todos, um feliz domingo, tá? E desejo também que cada um de vocês sejam meritórios para receber dos céus todo o amparo e proteção. Para isso, desejo boas-vindas a todos. Eu convido a igreja agora para se colocar em pé para darmos início a esta reunião. Irmãos, lembrando todos que curvados é um ato de respeito diante de qualquer autoridade. Tá? Imagina você diante de um tribunal do júri, você tem a sua posição, seu posicionamento para chegar, não é de qualquer maneira. Se quiser chegar de qualquer maneira, é repreendido pelo juiz. Se aqui na terra é assim, imagina diante da autoridade que nós temos nessa reunião hoje. Santos, anjos e profetas, tá? Os olhos fechados é para não se distraírem com nada, porque a partir de então, nós vamos nos conectarem a Deus, ligar a Deus. Nós não conhecemos Deus, literalmente falando, não. Mas nós sentimos a presença dele pelo calor e unção e virtude do seu Espírito, tá? E as mãos estendidas, cada um de vocês tem algo para pedir a Deus. Eu tenho certeza, porque eu também já pedi para ele, vou pedir mais ainda para me distribuir a vocês. Oremos. Glorioso e eterno Deus, bondoso Pai celestial, Deus amado, Deus considerado, o Senhor é tudo para nós, meu Pai. O Senhor é a razão do nosso viver, e é por isso que agora curvamos diante do Senhor e dos céus, para te adorá-lo e agradecer o Senhor por todas as bênçãos, pela sabedoria, pelo entendimento que tem nos concedido, para sabermos e termos a certeza que mesmo não vendo, mas crendo que o Senhor é o nosso Pai. Bem dissera Jesus, bem-aventurado aqueles que não veem e creiam, pois nós cremos no Senhor. Cremos também em Ti, Jesus, e agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por esta igreja apostólica, por cada um desses individualmente, pois se eles estão aqui é porque Te ama, Te adora e tem reconhecido que não bastou somente o Teu sacrifício lá naquela horrenda cruz do Calvário, mas também o cotidiano de cada um desses. O Senhor tem dado força, ânimo, coragem para vencer. Sabemos que as lutas são intensas, porque dissera o Senhor, bem-aventurado aqueles que creem, porque terão o amparo e a proteção celestial. Graças damos também ao Divino Espírito Santo do Senhor Deus, que sempre está pairando em nossas reuniões, para dar-nos amparo, proteção e dar-nos discernimento de tudo quanto é necessário para termos uma vida feliz quanto temos. Ó Santíssima Mãe Virgem Maria, nossa Mãe Celestial, Mãe de nós, povo de Deus na terra, a nossa gratidão, Santa Mãe. Quanto a senhora sofreu, foi injuriada e caluniada, mas valeu a pena tudo aquilo que a senhora enfrentou, porque em primeiro lugar, a senhora hoje é rainha coroada nos céus, e em segundo lugar, nos deu tão grande honra de levantarmos a nossa cabeça ao céu e clamarmos pelo teu nome como mãe, rainha dos céus. Louvado seja a Senhora Santa Avó Rosa, nosso venerável Espírito Consolador, pela paz, pelo consolo que a Senhora tem nos dado e tem revelado tudo aquilo que Jesus disse no passado e outras mais que Ele mesmo disse. Eis que eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não vão entender agora. Quando o Consolador vier, Ele dirá todas as coisas. Gratidão, Santa Avó, por estar revelando a nós a vontade de Jesus.
Santo e querido irmão Aldo, nosso profeta amado, pastor por excelência, eis aqui teu povo que te ama e que te adora. E uma vez que curvamos diante dos céus, curvamos, é claro, diante do Senhor também, porque em espírito o Senhor reina nesta igreja, ao lado de Jesus, da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa, mesmo com aquela missão de pastor, de arrebanhar-nos como ovelhas dele, o Criador. Senhor Deus, eu creio que do teu Monte Santo o Senhor nos contempla, o Senhor ouve o nosso louvor e a partir de agora nossas petições. Queremos pedir mais ao Senhor, Pai, que nos dê entendimento, nos dê sabedoria, porque queremos compreender melhor algumas dúvidas que se encontram na mente de cada um. Pai Santo, que esta reunião seja um lenitivo, a clarear a mente deles a vontade e justiça do Senhor, porque desejamos servir o Senhor melhor. Abençoe todos os atos desta reunião. É outro ponto que oferecemos ao Senhor e desejamos que tudo quanto fazermos aqui hoje chegue diante do teu trono como um cheiro suave de amor, adoração e gratidão de cada um de nós, teus filhos. O Senhor é digno de toda essa honra, também Jesus e o Divino Espírito Santo. És digna também a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Senhor irmão Aldo, com todos os demais santos, anjos e profetas dos céus, inclusive, Senhor Deus, esses que o Senhor já designou para estar nessa reunião conosco, para dar-nos todo o amparo e proteção. Seja louvado e glorificado o Senhor e os céus para toda a eternidade. Amém. Cantaremos o hino de número 1, Igreja Forte. Celestial.
Mensagem do Santo Irmão Aldo aos jovens. Essa mensagem é do Santo Irmão Aldo e foi publicada em boletim de julho de 1999. Olha, o irmão Aldo disse assim: queridos jovens, nesse dia especial dedicado a vocês, celebrado em 13 de abril, portanto amanhã, queremos convidá-los a refletir sobre o valor que a Igreja Apostólica tem em suas vidas. Ser jovens apostólicos é uma dádiva. Vocês possuem uma história única para escrever. O mais precioso é que essa história pode ser construída sobre o firme alicerce da doutrina apostólica. Esse fundamento lhes dá direção para viver como filhos de Deus, respeitando as orientações divinas, os mandamentos e a disciplina que preserva a sua honra e valor diante dos desafios da humanidade. O sonho do Santo Irmão Aldo sempre foi ver a juventude apostólica ainda em um mesmo propósito, levar diante a obra da Igreja com amor e determinação, anunciando o Evangelho de Cristo e testemunhando que o Consolador já voltou e está em nosso meio. Ele provou ser o profeta bondoso, o profeta do amor, da paz, que guia e protege nossos passos. Recordemos sua palavra de conselho e orientação, que permanecem vivas e atuais, perfeita para refletirmos sobre esta fase tão especial da vida. Queridos jovens, como primaz da Igreja, dirijo-me a vocês com profundo amor e zelo, desejando que permaneçam firmes na fé, no Santo Consolador e nesta bendita Igreja Apostólica.
Meu maior anseio é que produza muitos frutos para o reino dos céus e guardem suas almas para que um dia viva eternamente com Deus. Olha o conselho do irmão Aldo. Um dos maiores desafios da juventude está nas amizades que cultivam. É verdade que ninguém vive isolados, pois todos necessitam de compreensão, apoio e amizade. Isso é natural, mas é preciso compreender que uma amizade pode ser forte de bênção e ajuda, ou pode tornar-se um grande perigo para a fé, dependendo da conduta de cada pessoa. O valor de uma amizade está na maneira de pensar, agir, aqueles que é chamado de amigos. Vocês, jovem, está falando o irmão Aldo, convivem diariamente com outros jovens na sociedade, na escola, no trabalho, na igreja e em tantas atividades. Contudo, é essencial escolher com sabedoria com quem caminham e até que ponto permite que agem e pratique a sua vida e de seus costumes. Vivemos dias difíceis em que maus hábitos, vícios e injustiça dominam a vida de muitos, especialmente da juventude sem Deus. Por isso, jovens, vocês precisam manter uma conduta sensata, fiel à igreja e à disciplina, para não contaminarem com o pecados alheio. Tratem a todos com respeito e dedicação, mas não deem liberdade excessiva àqueles que não são apostólicos. Nunca aceite conselhos errados ou convites para a prática que a igreja condena. Seja vigilantes também com apostólicos desobedientes, cujas atitude pode prejudicar a consagração dos mais fiéis. Lembre-se, uma amizade pode ser instrumento de edificação ou de destruição da vida, da fé e da santificação. Por isso, vigiem, guardem seu amor, seu respeito, sua dedicação e suas atitudes para honrarem seu próprio nome, o nome da Igreja de Deus e do Santo Consolador. Estimados jovens, recebam esta palavra do santo irmão Aldo com fé e humildade. Se colocarem em prática, serão felizes e grandemente abençoados pelo Senhor. Que esse dia, para os jovens apostólicos, seja narrado pela união, pela renovação da fé e pelo compromisso que cada um em ser luz e exemplo na sociedade, mostrando que é possível viver uma juventude santa, disciplinada, feliz e cheia de esperança. Tá? Ficou mesclado aqui, quando o conselho primeiramente chamou a atenção de todos para demonstrar essa palavra do irmão Aldo, essa mensagem. E o desejo que o irmão Aldo tem. Eu lembro uma vez que o irmão Aldo colocou no boletim que, certa vez, ele dialogando com a Santa Avó falou para ele assim: Aldo, a minha maior preocupação dentre toda a igreja são com as juventudes no futuro. Porque o mundo cada vez se corrompe. E uma jovem apostólica, um jovem apostólico, para manter a sua conduta no meio da sociedade, tá? Não é fácil. Nome de pacato, de pacata, de cafona, é o que podemos ouvir. Quando eu falo podemos, eu estou falando no sentido de vocês. Mas, irmãos, a Virgem Maria também passou por isso. A Santa Avó Rosa também passou por isso. Jesus, na sua juventude também, ele passou por isso.
porque ele sempre foi aliado a São José, como pai legal dele. São José não era pai biológico de Jesus, mas era pai legal, e ele sempre respeitou São José como seu pai biológico. A Virgem Maria, ele sempre esteve ao lado da Virgem Maria e não desapartava de ambos. Eu imagino que era convidado para isso e para aquilo, para se banhar e para fazer outras coisas mais, num córrego, num rio, como lá no mar da Galileia. Mas Jesus sempre, ele propôs servir a Deus, servir a Virgem Maria, tá? E São José. E vocês também, com a doutrina e a disciplina que tem, com os ensinamentos que tem nessa igreja. Eu quero me aliar com o conselho, eu quero me aliar com o irmão Aldo e desejar para vocês que sejam fortes, corajosos, tenha força para falar não, quando convidado para o erro, e sim, quando convidado para o bem, para as boas condutas. Feliz Dia dos Jovens para todos vocês, tá bom? Agora nós vamos ouvir um hino que será ministrado pela orquestra de número 55, Missão da Avó Rosa.
Amém. Irmãos, agora nós vamos meditar nas mensagens. Lembra ontem que eu mostrei que tínhamos 2 mensagens, ou seja, 3 mensagens, a qual já foi lida agora para os jovens, mas ontem nós meditamos sobre o poder da palavra e o mandamento do amor, tá? E em sequência, a missão da Igreja Apostólica. Como ontem nós meditamos na primeira mensagem, muito embora nem todos estavam aqui ontem, e é bem por isso que eu irei ser um tanto sucinto na mensagem de ontem, apenas lendo para que os irmãos possam entender e compreender aqui a palavra do nosso conselho. E em sequência nós vamos meditar na mensagem sobre a missão da Igreja Apostólica na Terra, tá? Presta atenção, então, vou apenas ler a primeira mensagem, a qual nós meditamos ontem. O conselho disse assim: hoje vamos meditar na palavra de Jesus, registrada por São João, quando disse: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Amados irmãos, a vida de um filho de Deus, verdadeiro apostólico, é marcada pelo compromisso de seguir os passos de Jesus, nosso Mestre e Salvador, da Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo, Supremo Pastor. Eles nos ensinaram que o verdadeiro discípulo é aquele que ama, que acolhe e que edifica. Suas palavras sempre foram de vida, nunca de destruição. Jesus jamais expôs ou humilhou aquele que se aproximavam dele. Ao contrário, oferecia perdão, esperança e direção. Da mesma forma, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo foram exemplos vivos de contemplativos, de amor, paciência, misericórdia, fé e acolhimento. Infelizmente, está falando o conselho, temos visto em alguns ambientes da igreja comentários que, em vez de promoverem a edificação, acabam por ferir ou expor a vida do próximo. Essa prática não condiz com nossa fé apostólica e gera desânimo entre os irmãos. Precisamos lembrar que nossas palavras têm poder. Pode curar ou ferir, levantar ou derrubar. Quando usamos palavras maldosas ou crítica que expõem a vida alheia, não apenas machucamos o sentimento de nossos irmãos, mas também promovem feridas emocionais, com palavras que podem marcar o coração de alguém por toda a vida, gerando tristeza e insegurança. Geramos desânimo espiritual? Sim, pois alguns poderão se afastar da comunhão por não suportar a exposição ou crítica injusta. Criamos divisão na igreja? Claro, pois comentários maldosos criam desconfiança e rompem a unidade do corpo de Cristo. Perdemos a credibilidade? Também. Quando a igreja se torna ambiente de fofoca ou exposição, deixa de ser vista como lugar de acolhimento, fé, união e amor. Manchamos o testemunho cristão? Também. Pois quem nos observa pode pensar que não vivemos o amor que pregamos. Ferimos corações sinceros? Claro que sim. Que muitas vezes já enfrentam lutas pessoais e buscam na igreja consolo e acolhimento. A Santa Vó Rosa, escolhida por Deus e por Jesus para ser o Espírito Consolador, deixou-nos exemplos preciosos de perseverança e amor. Ela acolhia a todos com ternura, ensinando que o verdadeiro Filho de Deus deve ser cuidadoso ao falar, sempre buscando transmitir paz e esperança.
Sua vida foi marcada pela dedicação em proteger e orientar o povo apostólico, mostrando que a língua deve ser usada para abençoar, nunca para difamar. E nos deixou uma palavra sábia que resume o espírito cristão. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. Esse ensinamento ecoa diretamente o que Jesus nos disse a São Mateus, e São Mateus registrou dizendo: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vos, porque esta é a lei e os profetas. Assim, tanto as Escrituras quanto os ensinamentos da Santa Avó Rosa nos lembram que o amor deve ser a base de nossa palavra e atitudes. O Santo Irmão Aldo, sucessor da Santa Avó Rosa, também nos deixou um legado de palavras sábias, mensagens edificantes e atitudes firmes. Ele nos ensinou que a igreja é lugar de união e fortalecimento espiritual, e que cada irmão deve ser guardião da paz e da comunhão. Suas mensagens sempre destacavam a importância de viver em união e santidade, respeitando e amando uns aos outros, como Cristo determinou. Portanto, irmãos, sejamos vigilantes. Antes de falar, pergunte a si mesmo: minhas palavras vão edificar ou ferir? Se não fosse para edificação, ou melhor dizendo, se não forem para edificação, é melhor silenciar, não falar e acabou. O apóstolo São Paulo orienta aos Efésios dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Nunca se esqueça deste provérbio: a morte e a vida estão no poder da língua. A Igreja Apostólica é o lugar onde devemos encontrar consolo, força e união. Que nossas conversas sejam sempre regadas pelo amor de Cristo, pelo exemplo da Santa Avó Rosa e pela firmeza do Santo Irmão Aldo. Assim seremos verdadeiros discípulos, cumprindo o mandamento do Senhor de amar uns aos outros. Essa foi a mensagem que nós meditamos ontem. Não vou deixar de recapitular alguma coisa, inoculando na outra também, tá bom? Mensagem do Santo Irmão Aldo, tá? Opa, para lá, irmãos, fiz confusão aqui. Tá. A mensagem também do Santo Irmão Aldo, está em boletim publicado em julho de 2012. A missão da igreja na terra. Antes de eu fazer a leitura, para que vocês interligam, esse tema, a missão da igreja apostólica na terra, ela é o reflexo de Jesus. A igreja é a soma do corpo de Cristo, então o reflexo. Se eu pegasse, digamos, um espelho e colocasse na direção do sol, logicamente o espelho ia captar o sol e ia jogar lá naquela parede. Você ia ver o sol lá, mas era ele literalmente? Não. O sol é aquele ali, lá apenas o reflexo. Agora, essa mensagem, ela é o reflexo de Jesus. Então, pela missão da igreja, vocês vão concluindo qual foi a missão de Jesus? Deixar os céus para vir aqui na terra. Então, vamos ver. A missão da Igreja Apostólica na Terra é anunciar e ensinar a doutrina do reino dos céus, que Jesus nos entregou por meio da revelação concedida à Santa Avó Rosa para santificar a Igreja e preparar o povo de Deus. Essa missão tem como objetivo que todos quantos ouvirem e aceitarem com fé essa doutrina possam alcançar a perfeição espiritual e receber em sua alma as virtudes do Espírito Santo, conforme nos ensina o apóstolo São Paulo, dizendo: porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Assim como está escrito em nosso inário, esta doutrina apostólica é a palavra dos céus, que cria e pode criar homens santos para a glória de Deus. A doutrina apostólica é vivificadora, é a água da vida, que sacia a nossa alma e fortalece o nosso espírito, ligando-nos ao poder celestial. Jesus mesmo declarou a São João e São João registrou. Vou repetir. Jesus mesmo declarou e São João registrou dizendo: quem beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhes der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A missão da igreja também ensina a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, em Maria Santíssima, a Mãe de Deus, Deus Filho, lógico, e na Santa Honrosa Espírito Consolador, prometida por Jesus. A fé nesses santos nos garante a vitória de cada dia e a vitória final, pois são instrumentos escolhidos por Deus para guardar e proteger seus filhos. Nosso Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé, conforme afirmou São Paulo, dizendo: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estavam proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. A Virgem Maria Santíssima recebeu a grande glória de ser a Rainha dos céus e a Mãe dos filhos de Deus. Como o anjo Gabriel anunciou: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A Santa Honrosa, por sua fidelidade e vitória nas lutas, foi digna de ser coroada o Santo Consolador da promessa de Jesus, quando Jesus mesmo disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Outra missão da Igreja Apostólica, junto a esses santos de Deus, e comigo, irmão Aldo, é preparar o povo apostólico para que todos os integrantes tenham direito à salvação de sua alma. Esse preparo precisa ser realizado diariamente no viver do apostólico, pois o Senhor Jesus nos advertiu: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, irmãos e irmãs apostólicos, precisamos vigiar e orar para alcançarmos a perfeição e santificação necessária de um filho de Deus. Sejam fiéis à sua igreja e amem a nossa doutrina, pois com a obediência à disciplina são a base da vitória, tanto como povo de Deus, quanto individualmente. Amem a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Honrosa, e aceitem os conselhos que eu, irmão Aldo, os tenho dado, pois desejo o bem de todos os irmãos e irmãs de todas as idades. O apóstolo São Paulo deixou-nos uma conclusão perfeita: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que essa mesma coroa seja também recompensa de todos os que perseverarem na fé apostólica, vivendo em santidade e fidelidade até o fim. Tá bom? Essa mensagem foi o irmão Aldo que nos deu lá nos anos de 1912, 2012, melhor dizendo. Ele escreveu essa mensagem, tá?
É o que eu falei ontem, irmãos. Tem um sentido muito grande as pessoas incutirem isso na sua alma, no seu coração. Ontem, em pequena parte, eu fiz uma pequena metáfora sobre a semente. Tá? Eu mostrei ontem, por isso que eu falei ali antes da mensagem, que nós iríamos recapitular alguma coisa de ontem, inoculando na mensagem de hoje. Essa mensagem foi dita, entendeu? Lá nos anos de 2012. Ah, pastor, mas foi lá nos anos de 2012? Tem alguma essência, alguma eficácia? Sim. Vamos se comparar com as Sagradas Escrituras, aquilo que é a raiz do que brotou para que a Igreja Apostólica viesse hoje ser vivificada novamente. Quantos anos? Já pensou se nós fôssemos deixar de crer na palavra escrita, especialmente do profeta Isaías, quando 700 anos antes de Cristo falou dele? Ah, mas 700 anos atrás falou, não tem nem sentido mais, já enferrujou. Não, a palavra de Cristo, ela é vida, ela permanece. Então, foi através dos profetas, da palavra de Deus dita aos profetas, que nós hoje temos o broto dessa igreja, a essência da igreja apostólica. Então, foi semente plantada por Deus através dos profetas, e ela hoje nasce em muitos corações, nos corações férteis, nas terras férteis, tá? Assim como a palavra de Jesus também tem a mesma essência dos apóstolos também, e a do irmão Aldo, que recentemente podemos dizer, está prematura ainda, ao considerarmos que 700 anos antes de Cristo, tá? A mesma palavra tem a sua essência. Então nós temos que crer, abraçar, porque a palavra tem poder. A palavra de Jesus tem poder. A palavra da Santa Voz do Mal tem poder. A tua palavra tem poder. A tua palavra. Portanto que nós devemos, irmãos, estar atento, vigilante, para observar o que falarmos. Você tem que ter cuidado, porque nós somos responsáveis pelo que falamos. Uma palavra bendita, ela levanta uma pessoa, o ânimo, a coragem, a fé. Mas uma palavra maldita, ela derruba uma pessoa. A palavra maldita é como uma flecha que entra. Para entrar, entra fácil, mas para sair, mesmo rasgando, entendeu? Ela deixa, digamos, uma cicatriz profunda. Então, agora falando da essência, do poder da palavra do irmão Aldo, é vida, saúde e paz àqueles que crêem. É um reflexo da palavra de Jesus. E essa igreja, ela foi restaurada na terra não por um acaso. Essa igreja, ela foi restaurada por uma missão divina, por um propósito de Deus e por cumprimento de uma promessa. Se nós analisarmos toda a manifestação do poder de Deus aqui na terra, foi através de promessa. Deus, certa vez, ele chegou em Abraão e disse assim: Abraão, eis-me aqui, Senhor, vem cá. Provável que seja noite, que fosse a noite. Abraão, olha para cima. Tá bom, olhei. O que tu vê? Estrelas. Consegue contá-las? Não. Assim será a tua descendência. E a descendência de Abraão expandiu, porquanto, se tivesse a capacidade de contar, de somar as areias do mar, não seria possível contar, assim como a descendência de Abraão. Foi promessa. A vinda de Jesus foi uma promessa. Tanto é que há uma promessa que o salmista Davi, ou melhor, o profeta Moisés, ele disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. Toda alma que crê nesse profeta, bem-aventurados serão. E aqueles que não crerem, exterminados entre os povos serão. Tá? Então está aí, foi cumprimento de promessa. Hoje nós temos a honra de ser um povo escolhido por esse Consolador, por Jesus, através do Consolador e do profeta irmão Aldo, se constituindo também numa promessa.
Porque Jesus ele fez a promessa de enviar esse Consolador. Por isso que no início da mensagem eu mostrei que tudo quanto fala sobre a missão dessa igreja aqui na terra, ela é o reflexo de Jesus. Porque Jesus ele teve uma missão muito profunda, indescritível talvez, mediante a mente de alguns. A missão de Jesus, irmãos, primeiramente, ele veio para morrer na cruz. Qual o objetivo? Nos salvar, nos libertar do pecado. Nós éramos refém do pecado e nós não tínhamos com o que pagar. Como pagar? E Jesus falou, não, eu vou pagar. Eu vou derramar meu sangue naquela horrenda cruz. Eu vou sofrer, mas vou pagar com as gotas do meu sangue. E assim ele fez. Por que eu falei que é indescritível, é imaginável, tem hora? Porque nem todas as mentes podem entender esse significado. Imagine você agora lembrar que um ser espiritual já existente nos céus, Jesus, o Filho único, o unigênito, o primogênito de Deus, que já existia ao lado à destra de Deus, ele deixar de ser um ser espiritual, vir aqui à terra, inocular no ventre de uma jovem e se tornar um ser humano, carne, osso e sangue. Quando lá espiritualmente falando, ele não tinha carne, nem osso, nem sangue, porque o espírito ele não tem carne nem osso. E Jesus, ele deixou de ser um ser espiritual, inoculou no ventre da Virgem Maria e se foi convertido de um ser espiritual num ser humano, tendo carne, osso e sangue e sentindo os mesmos sentimentos, as mesmas dores que nós sentimos. Tudo isso, irmãos, para nos resgatar do lamaçal do pecado. Jesus, ele teve, além dessa missão, de nos salvar, também, através do seu evangelho, dar-nos o direito da eterna vida. Razão pela qual um dia na cidade de Nazaré, a cidade que ele morava, ele foi numa manhã, de manhã cedo, ele foi pregar numa sinagoga, lá na sua cidade de origem. O dia em que ele não foi aceito, porque quando ele se demonstrou, ele se apresentou como filho de Deus, o pessoal falou, não, isso é uma blasfêmia que ele está falando. Nós conhecemos ele que é um carpinteiro, sabemos que ele é carpinteiro, filho de um carpinteiro, filho de Maria, Como é que ele vai justificar que ele é um filho de Deus? E isso se deu exatamente através da profecia de Isaías. Quando ele abriu as escrituras para pregar, a hora que ele abriu o livro sagrado, deu exatamente na mensagem do profeta Isaías, quando disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a proclamar a liberdade aos cativos, a restauração das vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele fechou a escritura e falou, hoje essa profecia veio se cumprir. Aí ele apresentou como filho de Deus, o filho unigênito, primogênito de Deus, o filho unigênito, primogênito da Virgem Maria. Esse título lá no céu, como filho primogênito e unigênito de Deus, se deu também na pessoa da Virgem Maria, o filho unigênito e primogênito da Virgem Maria. Mas eles não entenderam. E a missão de Jesus, ele veio cumprir, ele veio proclamar o seu evangelho, dar liberdade, proclamar liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos, restauração das vistas aos cegos, por quanto ele o fez, e pôr em liberdade os oprimidos, aqueles que viviam desgarrados como ovelhas sem pastor, sem saber que o rumo tomava, mas ele disse, eis que eu sou o Senhor, eu sou a estrela d'alva que vim para iluminar as trevas, e dentre as trevas buscar aqueles que por mim foram escolhidos. E de Jesus para cá, os tempos da regeneração, ela ficou oculta por um determinados tempos, até que surgisse novamente o Consolador. A restauração dessa igreja, e na restauração dessa igreja, a formação do Espírito Consolador. Irmãos, é mistérios de Deus, vocês sabiam? É mistério de Deus, por quê? Porque alguém hoje, como já interrogou a mim, eu creio que já interrogaram algum de vocês também. Mas por que vocês creiam nessa Santa Vó Rosa?
Por que vocês creem que ele é o Consolador? Sendo que o Consolador é o Espírito Santo do Pai. Ora, irmãos, nem tudo é revelado ao mundo. Razão pela qual Jesus disse assim, a vos outro é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. E a vos outro é dito em parábola, para que vendo não veem e ouvindo não entendem. Que daria Jesus, que adiantaria ele dar, digamos, sabedoria, demonstrar, revelar os seus mistérios a certas pessoas que não valorizassem e que não tivessem a maior temência e respeito a ele. Então aí está a razão que Jesus falou. A vós outro é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, e a vós outro é dito em parábola, para que vendo não veem e ouvindo não entendem. E nesta mesma afirmação ele agradeceu a Deus, porque tudo quanto ele fazia em nome do Pai. Aí ele disse, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por ter ocultado essas coisas aos sábios e ter revelado aos humildes e pequeninos. Quem são esses? São vocês que estão aqui hoje. Para o mundo somos pequenos, tá? Para a humanidade somos pequenos, somos pacatos, somos pessoas atrasadas, porque estamos aqui vivendo uma regra da antiguidade, quando na determinação das vestimentas das irmãs. Mas lembra que eu falei ontem? Leva o nome que levar, mas faz por onde honrar a Deus e não honrar aos homens. As suas vestimentas falam muito mais do seu caráter do que você imagina. Então honra a Deus e mostra que essa igreja, ela veio não para ser uma no meio das demais. Ela surgiu para ser a igreja pura, a igreja verdadeira. A estrela d'alva que brilha dentre tantas e tantas e bilhões de galáxias do céu. Que essa igreja seja brilhante também, de um fulgor muito mais intenso, diante de tantas e tantas denominações religiosas que estão aí. Mas que na verdade, irmãos, fala o que bem quer, fala o que não entende e fala o que não dá conta de praticar. A essência está verdadeiramente crer em Deus soberano, em Jesus, no Divino Espírito Santo, na Virgem Maria, na Santa Avó Rosa e no profeta irmão Aldo. E eles não creem. Por quê? Porque eles apenas creem na letra. E ai do homem que somente crê na letra, porque a letra por si só ela mata, o Espírito é que vivifica. E quando nós temos a certeza, a convicção que a Santa Avó Rosa é o Consolador, e que esse Consolador veio exatamente para fazer-nos separado do mundo pecador, mediante a conduta que nos é ensinado, mediante a disciplina que temos e a doutrina que temos, claro está, irmãos, que nós temos que obedecer. E aquele que não obedecer tem um preço a pagar. Tem. Portanto, eu estou falando com um povo especial e zeloso de boas obras, que não cabe a mim mesmo tendo conhecimento, mesmo melhor dizendo, mesmo se tivesse algum conhecimento da vida particular de ninguém, não cabia a mim o direito de falar, de apontar o dedo como juiz, mas é o meu direito de falar. Uma vez que nós somos escolhidos como povo de Deus, uma vez que nós abraçamos essa fé, nós temos que fazer valer a honra dessa igreja, a doutrina e sua disciplina. E quando eles falarem assim, aonde você prova na Bíblia que uma irmã, para se salvar, ela tem que andar com suas vestimentas 2 dedos abaixo do meio da barriga da perna? Aonde que na Bíblia está escrita que uma irmã não pode usar pintura, que uma irmã não pode usar joias, que uma irmã não pode usar calças compridas, e que o irmão a mesma coisa? Você não pode usar barba comprida, você não pode usar cavanhaque, você não pode usar certos tipos de cabelos e roupas extravagantes. Aonde que está na Bíblia? Não está mesmo, não está. E por que vocês sabem? Porque o Consolador revelou a nós. Lembra do que Jesus falou assim, eis que é preciso, necessário que eu vá, para que ele venha, e quando ele vier, ele vos dirá todas as coisas que eu estou falando aqui agora, e coisas que eu tenho muito que falar para vocês, mas não adianta agora, vocês não vão entender, os tempos vão passar, os anos vão passar, e quando chegar lá, ninguém vai compreender, mas o Consolador dirá tudo por mim, ele falar tudo que tiver ouvido de mim e de meu Pai. Esta é a razão. Essa incumbência não cai para o mundo não, gente.
Não cai para qualquer um, não. Cai para pessoas especial, zeloso de boas obras como vocês. Bem dissera Jesus, não foi vós que escolheste a mim, mas eu é que escolhi a vós e vos nomeei para que cresceis e deis frutos para a glória de Deus. E que fruto nós damos? Através da nossa obediência, da nossa consagração, do nosso amor, da nossa união. São os frutos característicos de Cristo, de Jesus, da Santa Vó Rosa. Tá? Às vezes tem jovens que muitas vezes estão escandalizados, né? Jovens, sexo masculino eu estou falando, muitas vezes pela mordomia e pelas palavras doces das meretrizes, quando esquece que o rei Salomão disse, cuidado com as palavras doces da mulher amarga. Olha bem, cuidado com as palavras doces da mulher amarga, representa doce como mel, mas no final amarga como fel. E assim também, a palavra doce dos galãs, daqueles homens bonitos, os olhos azuis, entendeu? Cabelos longos, barba cerrada, cavanhaque bonito, lhes dando uma característica, sabe de quê? Me permitam falar. Sabe quem gosta de cavanhaque? Sabe de onde saiu o cavanhaque? Do bode. Olha o bode para vocês verem. O único animal que tem cavanhaque é bode. E foi por isso que Jesus até estipulou o bode como um trem estripulento. Ele falou, quando ele vier descer sobre as nuvens dos céus, em busca dos seus escolhidos, à direita ele colocará as suas ovelhas e à sua esquerda os bodes. Aqueles que andam em cima do mangueirão, quem conhece cerca de mangueirão? É pau fincado um atrás do outro assim. Eles é capaz de andar, pezinho junto assim em cima de uma cerca de mangueirão. O bicho é estripulento demais, tá? E olha lá, é o único animal que tem cavanhaque, é o bode. E lá no céu não entra bode, lá só entra ovelhas, tá? Meus benditos, minhas benditas, à minha direita está as minhas ovelhas e à minha esquerda está os bodes, os teimosos, os desobedientes, aqueles que envergonhou de mim e não dos homens, aqueles que achou por bem fazer mais a vontade do mundo do que a minha. Lembra que eu falei ontem que lá no céu todos são obedientes e consagrados, lá todos são unidos, santificados. Tá? Não tem desunião, não tem ciúme, não tem inveja, não tem rancor, nada disso tem no céu. É por isso que essa igreja, e sempre foi assim, a minoria é o que se salva. A minoria é o que se salva. No tempo de Noé, teve essa mesma incumbência. Deus sempre lutou, inspirou o profeta, deu palavra, deu seus ensinamentos para a salvação da humanidade. Não pense que Noé não teve luta para pregar e anunciar o Deus vivo, não, ele teve sim. E quem salvou, diante de uma população daquela, irmãos, ninguém deu crédito a Noé. Noé falava assim, gente, toma cuidado, só estou fazendo aqui porque Deus me avisou que vai vir o dilúvio, e esse dilúvio vai cobrir toda a terra. Então quem me aceitar ouvir a palavra de Deus através de mim, ele será guardado dentro dessa arca de madeira. Você está gagá, Noé, você está caducando, não existe. Onde que vai vir tanta chuva para cobrir todos aqueles montes, aquelas montanhas, cobrir toda a terra? Noé continuou trabalhando. Noé, irmã, trabalhava dia e noite, noite e dia. Só escutava o batido do seu martelo, o serrar do seu serrote. E ele não parava para consumir aquilo que tinha que fazer, dar a ênfase à palavra de Deus. Mas quando for abrir os olhos, foi tarde demais. Quando Noé fechou a arca, Noé ainda, eu imagino ele na porta da arca falando, gente, a arca já está pronta, vocês não querem aproveitar? Não precisa mais que ninguém me ajude, não. E muitos até ajudaram ele a trabalhar na arca. Mas por um determinado tempo, diante de 100 anos que demorou para construir a arca, Noé está gagá. Isso não vai acontecer nada não, e saíram. Mas quando Noé terminou a arca, ele ainda fez uma mensagem, deu uma mensagem final, mostrou tudo. Não conseguiu recadar ninguém, a não ser a sua família. De repente, uma nuvem negra formou ali à direita de Noé. Outra nuvem negra formou à esquerda de Noé. Uma nuvem negra formou pelas costas de Noé. Uma nuvem negra se formou diante de Noé. E aquelas nuvens se fecharam.
Choveu hoje, a noite toda, amanhã, 10 dias, 20 dias, ou seja, resumindo, 40 dias e 40 noites. Eu imagino quando as águas começaram a subir, quando não parava mais, quando os trovões se estrondavam do oriente até o poente, aquele solo se abalava com o som dos trovões, aí o desespero foi grande. Aí procuraram chegar a Noé, procuraram Noé para abrir a porta e gritava. Eu imagino uma pobre mãe, um pai, talvez com um filho deficiente, com a mãe deficiente, com o pai deficiente, sendo tomado pelas águas e nada poderá mais fazer. Mas foi dito, Deus é mau desse jeito? Deus não é mau, Deus é justo. Deus avisou durante 100 anos, Deus pregando e falando que aquela arca era para resguardar o povo. Oh meu Deus, essa igreja está com 70 anos proclamando, aqui é a igreja do Consolador. Jovens, obedeça-me. Jovem, me respeita, obedece-me, me honra. Está falando, mas chega um dia, irmãos, que esse mesmo solo que foi tremido, abalado com sons dos trovões, ele também será abalado com o som das trombetas de Cristo. E quando nós estivermos no nosso coletivo, no nosso viajar, talvez na nossa congregação, ou talvez no nosso leito deitado descansando, ou talvez percorrendo pelas ruas da cidade, quando repentinamente o astro-rei se apagar, e essa luminosidade que nos clareia se escurecerá, as galáxias se tribulará uma entre as outras, e tudo se apagará. E aí, não sabe mais para que rumo, não sabe mais o caminho da sua casa, não sabe mais aonde que está. O desespero, foi aquele desespero que aquele povo que não obedeceu Noé enfrentou. Esse solo, ele será abalado com os terremotos. Triste, angustioso será aquele dia. Meu Deus, me permita, meu Pai, que eu esteja lá, não para passar toda essa turbulência, mas que nós já estamos reservados, porque até que chegue esse dia, talvez nenhum de vocês que estão aqui alcançará esses dias pisando nesse solo, vivendo nesse corpo de carne. Talvez sim, talvez não, porque pode se dará hoje ainda. Eu não estou afirmando, mas pode se dará hoje ainda, pode se dará amanhã. Então se cuida. Eu não vim aqui por medo de ninguém não, que isso vai acontecer. Eu também não vim aqui forçar ninguém a ficar na igreja por isso não, pelo que eu estou falando, não. Aqui fica quem ama a Deus, Jesus, a Santa Avó, o irmão Aldo e a Virgem Maria, quem ama a si próprio e deseja um dia estar lá no céu. Não troque sua salvação por uma saia curta, não troque sua salvação por um cavanhaque, por um corte de cabelo, por uma pintura, por uma amizade. Essa amizade que o conselho demonstrou aqui, cuidado com certas amizades que podem lhes tirar do caminho. Cuidado, vigiem. Cuidado com as profanidades. Cuidado com os palavreados torpes. Perdoa o teu irmão. Perdoa enquanto é tempo, gente. Amanhã é tarde demais. Hoje é dia de salvação. O amanhã não existe para nós. O que existe é o hoje. Então é hora de salvação. É tempo de salvação. A arca está com a porta aberta. Não Noé mais, mas o irmão Alta fala, não entra. Entra, gente. As nuvens já começam a se carregar nos céus. As nuvens já começam a se enegridar. Daqui a pouco começa a chover. E eu vou te falar uma coisa. Não, a porta, mesmo que eu sou o autor, o construtor da arca, mas eu não vou trancar ela não. Eu não vou fechar ela. Quem vai fechar é Deus. E depois que Deus fechou, acabou. Foi o que aconteceu no tempo de Noé. Tá? Noé entrou, trancou a arca por dentro, fechou. Passou a chave, mas o autor da vida, o nosso Deus, trancou por lá de fora. Somente ele abria, e ele não abriu, porque lá no céu não podia entrar pessoas incrédulas, não podia entrar pessoas rabugentas, pessoas cri-cri, pessoas fofoqueiras, pessoa mentiroso, pessoas caloteiras, o que eu mostrei ontem. Lá no céu, céu é de luz, céu é de glória, céu é de paz, céu é de refrigério. E é por isso que Deus luta. Ele nos amou de uma tal maneira que Ele falou, meu filho, vai lá, morra lá, passa por turbulência,
passa por sacrifício, mas é através do teu sacrifício que nós vamos trazer lá de Duartina um povo especial e zeloso de boas obras, um povo que canta bonito, um povo que trabalha, que me serve como diácono e diaconisa, um povo que senta nos bancos pacificamente e obedece e ouve a palavra do meu mais simples servo que seja, a falar de mim mesmo, a falar de um Cristo ressurreto, a falar de mim esse Consolador, a falar de mim o profeta que viveu com vocês nesta terra, bebeu da mesma água colorada que vocês bebeu, comeu arroz e feijão como vocês comem até hoje, mas eu fui um profeta de Deus. Quando eu falo foi, eu falo quando ele existia fisicamente, mas ele continua, como os demais profetas, continua no céu. E a voz dele ecoa, continua a proclamar: vinde, meu povo, obedeça-me, entra na arca, perdoa o teu irmão, perdoa, porque naquele dia não adianta. Quando eu falei que pode nós estar no nosso coletivo, no nosso carro, ou na cidade, ou no trabalho, irmãos, é o momento que Jesus falou: quem está no campo não dá tempo de voltar atrás, para se unir com a família, reconciliar com a família, e talvez ir no guarda-roupa, tirar aquela calça comprida para pôr aquela saia que só serve para vir na igreja sábado e domingo. Entendeu? Não dá tempo mais. Ele diz: quem está no telhado não dá tempo de ir lá de cima, cair, pular no chão e correr atrás dessas coisas. Não dá mais. Lembra, essa parede aqui ela tem mais ou menos 5 metros de altura. 1, 2, 3, 4, 5. Você para descer dali, de 5 metros para baixo, é questão de segundo, milésimo de segundo. E não dá tempo. Jesus falou que é no abrir e piscar de olho, tudo vem a se acontecer. Ai, Santa Avó, me perdoe, espere que eu coloque a minha saia mais comprida, espere que eu tire essa calça comprida, espere que eu vou no espelho e vou tirar, digamos, a minha maquiagem, mas não vai enxergar porque a energia não vai funcionar mais, está tudo escuro, você não vai se contemplar no espelho. Aonde está o corpo, reúne as águias e os urubus, é palavra de Jesus, tá? Se no leite tiver 2 deitados, um será levado e outro deixado, quando um é consagrado e outro não. Se os 2 for, vai os 2. Se um é e outro não é, um será levado e outro deixado. Ou seja, o homem ou a mulher. Portanto, maridos, eu sou marido também, eu sou esposo. Eu estou aqui também com os meus argumentos, procurando familiarizar com vocês, para honrarmos as nossas esposas, honrar a nossa família, honrar os nossos irmãos, abraçar com fé. E quando tu dá um abraço do teu irmão na tua irmã, dá com convicção, com coração sadio, com coração puro, sabendo que é com essa pureza que você vai continuar abraçando lá no céu, no seio da eternidade, ao lado de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó e do irmão Aldo. Lembra que eu falei que essa igreja é o reflexo de Jesus? Foi por essa missão que ele veio na terra, para nos salvar. Foi por essa razão que ele nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado e morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao 3º dia. Hoje está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso Criador, aguardando o dia da sua bem-aventurança, de ser coroado com a coroa da vida. E eu quero estar lá naquele dia, meu Pai. Eu quero estar ao lado de vocês ali, vendo cada um de Duartina chegar e ser coroado com a coroa da vida. E você, usando as expressões que o venerável apóstolo São Paulo disse aqui, tá? Combati o bom combate, venci a carreira e guardei a fé. Ó vó, dai-me o direito, o prêmio da bem-aventurança. Esses olhos que a terra vai comer não vão ver. Mas eu creio que os olhos meus espirituais, eu quero ver. Santa Avó fala assim: vinde minha serva. Maria, Juventina, Teresa, vinde minha serva. Entrai no gozo do teu Senhor e vives comigo para sempre. Vinde você também, Joaquina, José, João, Aparecido, vinde. Entra-vos também no gozo do teu Senhor e vives comigo para sempre, porque aqui tu viverás para toda a eternidade.
e para todos os séculos dos séculos. Eu quero contemplar esse dia, eu quero ver, eu quero ouvir o som das trombetas de Cristo soar, lhes parabenizando pela vitória, pelas mais duras pelejas que travaram nessa terra, nessa vida, mas alcançou o prêmio da bem-aventurada esperança. E eu quero ouvir a melodia dos anjos cantando: vinde, meus benditos, entrai no gozo do teu Senhor, porque aqui é tua última morada, já findou tua jornada, graças a Deus assim venceu. Eu quero estar lá. Povo de Duartina, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado por me ouvir. Não importa a simples palavra que ouve, mas eu falo com o desejo que eu tenho de ir para o céu. Eu não quero ficar aqui não, eu quero ir para o céu. Você tem que morrer, João Cunha, que eu morro hoje, mas eu quero ir para o céu. E que vocês também estejam aliados comigo, para nós subir de mão dada, triunfantemente, espiritualmente falando, os degraus da santidade, até encontrar com a imensidão do universo, tá? Num céu que não tem expansão para imaginarmos, mas que cada um chega lá, flutuará, como uma paininha. Se eu pegasse uma paina aqui, uma pétala dessa rosa, e eu soprasse, você vai flutuar sobre as nuvens. Por quê? Porque o Espírito ele não anda, ele não tem solo afirmativo, mas ele flutua, porque ele não tem carne nem osso, e não tem pecado também. O que pesa é o pecado, tá? Portanto, diz que uma alma para se salvar, para ser salva, ela tem que subir numa folha de cebola e ela não se envergar. Não vai querer fazer um teste quando chegar na tua casa, lá olhar aquele caldeirão lá, aquele tacho velho que você usou para plantar cebola, não vai querer subir não, porque você vai macetar a cebola ainda, porque isso é carnal, entendeu? Mas espiritualmente falando, tudo se sucederá na tua vida. Aí você vai chegar à honra, vai subir na folha de cebola, tá? Quando estiver lá, eu tenho certeza que ela não vai envergar, porque você é espírito, você tem santidade, você tem pureza, tá? Então preserva aqui. Aproveite os dias que nos restam. Nós estamos muito mais próximos do fim do que quando nós começamos e iniciamos nesta igreja. Portanto, eu lhe dou um alerta. Vigiem, tome cuidado. Essa palavra, essa mensagem reprisada não é por um acaso. Depois não vai falar que ninguém nunca te avisou. Que hoje, 12 de abril de 2026, eu tive a honra, o direito e a liberdade de eu falar com vocês. Tá? Com direito de que todos nós subimos o seio da eternidade. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado, irmãos de Duartina. Que a Santa Avó Rosa abençoe, que vocês preservem sempre esse povo especial e zeloso de boas obras. Tá bom? Para encerrar a nossa reunião, nós vamos ouvir o hino Divino Protetor. Nosso querido irmão Aldo, esse que nos guia e que nos arrebanha como ovelhas do Criador. Ouça.
Amém. Irmãos, gratidão em nome da Santa Avó Rosa, em nome de Jesus, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, muitas vezes o presente, por ser valoroso que seja, às vezes ele pode ter um valor muito grande, mas o papel que ele é embrulhado é bonito. Vocês embrulharam a reunião de hoje com um papel tão lindo, com esse hino que vocês cantaram agora. Fecharam com chave de ouro. Eu imagino os céus, a felicidade. Deus, a Santa Avó, a Virgem Maria, o Irmão Aldo, agradecidos por cada um de vocês. Portanto, eu começo daqui as minhas considerações finais. Muito obrigado. Companheiro de ministério, muito obrigado. Em nome da Santa Avó e do Irmão Aldo. Continue sempre nesse ministério, porque vocês foram chamados para servir a Deus. Continue assim. Muito obrigado vocês que pacientemente me ouviu. Que a Santa Avó Rosa há de fazer com que, mesmo diante de uma simples palavra, mas seja como uma minúscula e a mais simples semente da hortaliça. Por mais pequena que ela seja, ela cresce e se torna a maior árvore da hortaliça. Que essa palavra venha produzir na tua alma, no teu coração, grandes êxitos. Não somente para a tua vida, mas para a salvação e para o conchego de tantos quantos, assim como as aves dos céus se conchega diante da sombra do pé de mostarda. Essa foi a razão do que Jesus mostrou, tá? Muito obrigado, regente Elô, muito obrigado, em nome da Santa Avó e do Irmão Aldo, muito obrigado a todos os seus adjuntos e a todos vocês, coristas, muito obrigado. Eu falei ontem, eu repito que nem todos me ouviram, eu vou fazer de tudo para ir para o céu. Eu sou compartilhador de vossas lutas e de vossas aflições, mas vou fazer de tudo para um dia eu chegar lá e ver vocês, povo de Duartina, cantar na presença de Deus. Para isso o lugar de vocês estão reservado. Procure não perder esse lugar. Deus espera cada um de nós nos céus. É o meu desejo. Se eu não voltar mais aqui em Duartina, tá? Um dia há de encontrarmos no seio da eternidade, porque é a minha esperança. Eu creio que é a esperança de vocês também. Em nome da Santa Avó, da Virgem Maria, gratidão do profundo do meu coração. Eu amo vocês. Eu vou embora com a minha missão cumprida, tá? Com o meu dever cumprido nessa escala de hoje. Porque eu falei algo que está aqui no desejo do último do meu coração, de vivermos no céu um dia para toda a eternidade. Muito obrigado. Já me sinto saudade, tá bom? Eu convido a igreja para se colocar em pé. Eu vou fazer a oração, pedindo a bênção, agradecendo a Deus por esse momento e suplicando a bênção em prol de todos vocês. Oremos. Glorioso Deus, nosso Pai, Pai bondoso e celestial, Pai da eterna glória, graças te damos, Senhor Deus. Como foi bom, meu Pai, ontem e hoje, estarmos aqui nessa união de filhos de Deus, com o mesmo sentimento de amor, bondade e misericórdia, amando-nos uns aos outros, assim como o Senhor exigiu de cada um de nós, Jesus. É o mandamento que nos leva aos céus. Portanto, graças, Senhor Deus, santificado seja o Senhor para sempre, assim como também o teu Filho amado Jesus Cristo, que nos deu a vida, e que fez com que essa igreja fosse e é o reflexo do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia. Gratidão. Gratidão ao Divino Espírito Santo que nos fortaleceu e inspirou para que todos os atos dessa reunião, por mais simples que seja, julgando eu da minha parte, foi para a honra e glória e louvor dos céus. Gratidão também à Senhora Santíssima Mãe Virgem Maria, nossa Mãe Celestial. Louvado seja a Senhora Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e o Senhor Santo e Profeta Irmão Aldo, por todo o amparo e proteção que, em nome de Jesus, os Senhores sempre têm nos dado. Senhor Pai, despede todos nós agora na Tua paz. Deus, o Senhor bem sabe, meu Pai, que eu não sou fingido, mas é o que eu sinto no meu coração, na minha alma. Concede a cada um desses um final de domingo feliz, uma boa noite de descanso e paz. O amanhã pertence ao Senhor, mas se o Senhor dá-nos o direito de vivermos, que vivamos desta mesma paz, e que essa paz seja perene em nossas vidas e na vida de tantos quantos me ouvem.
Abençoe também aqueles que por um motivo justo não puderam compartilhar conosco nessa reunião de hoje e em outras mais. Que o Senhor os abençoe. E quanto a esses nomes que se encontram nessa caixa de pedido de oração, eu aqui, meu Pai, coloco as minhas mãos e apresento ao Senhor. É como se eu estivesse falando: Pai, aqui está o Antônio, aqui está a Maria, aqui está a Tereza, aqui está a Joana, o Joaquim, e assim sucessivamente. Mas o Senhor tudo sabe. O Senhor não sabe somente os nomes, mas também o problema de cada um. E a solução está no teu poder, na tua glória. O desejo meu é que o Senhor, Pai, é um pedido que eu faço, ajude eles, abençoe, dê prosperidade, dê saúde. Está com problema na justiça, que venha ser solucionado da melhor forma possível. Que seja Jesus o advogado, que seja o consolador, o acusador de tudo aquilo, para que seja leviano na vida desses teus filhos. Santa Avó, abençoe de um modo geral. Aqueles, quantos enfermos eu peço, que a senhora os abençoe. Dê alívio nas dores que sente. Concede a cura se merecerem. E muitos, ó, que estão num leito de dor, passando pelos últimos processos de purificação da alma. Ajude, Santa Avó. Irmão Aldo, tenha misericórdia. Que venha se desprender da família, de um filho, de uma filha, da esposa, do esposo, ou de um bens material. E entregue em tuas mãos, para que o Senhor os leve para o seio da eternidade. Pai, tudo está nas tuas mãos, tudo está sobre o teu amor e tua bondade, e é infinita, é tudo isso que eu digo. Que seja feita, portanto, a vontade do Senhor na vida de tantos quantos, mediante o mérito de cada um. Prezados e estimados irmãos, na tua imaginação verás os céus abertos, as mãos de Deus e dos anjos lhes acenando, desejando a vocês tudo quanto eu pedi. Sinta-se abraçado e coberto pelo manto santo da Virgem Maria, assim como diante do sol ardente as nuvens se cobre o mundo, e todos serão refrigerados pelo poder dela, da Santa Voz do irmão Aldo. Eu, como pregador, amigo e irmão de vocês, lhes desejo paz, e que essa paz seja perene, não só hoje, mas para sempre. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe, e o meu abraço a todos, em nome de Jesus. Amém.